Bom dia, amados, graças e paz a todos. O maná de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ver dois versículos, o 11 e o 12. Algo assim que nos traz a memória do que o ser humano é para Deus, né? Eu tenho ministrado esses dias a respeito da preciosidade que o homem é, a importância do homem para Deus, que o homem não é coisa do acaso, aconteceu, veio de uma evolução das espécies. O homem não é uma ameba, o homem não é um Neandertal. Às vezes a pessoa fica analisando o homem no tempo das pedras, né? O homem das pedras, da caverna. Coisas que não têm sentido, absolutamente nenhum sentido. Eu sou completamente contra isso e ao lado da ciência que defende isso, infelizmente, são pessoas que não têm conhecimento. Estudou, mas não tem conhecimento. Tudo está relatado na Bíblia, querido. Tudo está relatado na Bíblia. Embora a Bíblia, ela relata de 6.000 anos para cá. Claro que nós vemos que a Terra tem milhões de anos. Só que o período, eu costumo dizer assim, são dois períodos intertestamentários. O primeiro período intertestamentário é o período do Éden, que ninguém sabe o que aconteceu no Éden, quanto tempo o Éden durou, quanto tempo perdurou, tá certo? Porque ali não havia Adão e Eva. Adão e Eva é a referência, mas é uma multidão. A terra estava ali, não é? Estava povoado, querido. Ali já existiam muitas e muitos, milhares e milhares de pessoas morando ali no Éden. Tá certo? Porém, não tinha ainda havido a morte, não havia ali ainda o pecado. A humanidade produzia, trabalhava, não tinha a fadiga do trabalho, né? Ali o homem criou ferramentas, ali o homem criou engenharia, ali Deus deu capacidade, deu sabedoria, deu inteligência para o homem. Deus deu inteligência para o homem, domínio de governo, de administrar, de planejar, de programar. Tudo isso o homem já tinha ali no Éden, não é algo novo de hoje. Já vinha de muito anterior. Agora, esse período intertestamentário ninguém conhece, ninguém sabe. E a Bíblia, antes dela começar a ser escrita, eu creio que já existia alguma coisa, mas nada disso se conta a partir de Moisés, mas ela foi contada de boca em boca por mais de 1.500 anos. Agora imagine 1.500 anos contando história. Então, o que foi relatado para nós é o que nós temos que saber e buscar descobrir. Porque se tudo que ocorreu fosse relatado na Bíblia, homem nenhum seria capaz de escrever, homem nenhum seria capaz de ler, e não haveria suficiência de papéis para se escrever, para relatar toda a história testamentária. Então, nós precisamos entender isso. E outro período intertestamentário foi durante ali Malaquias e Jesus. Foram 400 anos que Deus se calou. Mas vamos ver aqui, já existia uma engenharia, já existiam engenheiros, existiam matemáticos, existiam pessoas que planejava, tudo tinha o seu planejamento, a coisa não era feita a torto direito, a olho nu. Não, inclusive eu ministrei no maná anterior a respeito da arca, quando Deus deu a direção para Noé construir a arca, querido. É um projeto de engenharia, tá certo? E não é que a pessoa, mas Noé não tinha ferramenta. Quem falou que Noé não tinha ferramenta? Podia não ter ferramenta elétrica, mas que tinha ferramenta, tinha.
tá certo? Até pouco tempo, o maquinário não faz tempo que começou a ser inventado pela indústria. Toda a marcenaria, a carpintaria era feito tudo à mão. Era feito tudo à mão, entalhe à mão, plainada a madeira com cepilho, com plaina de mão, era tudo assim, tá certo? Agora, o que é importante dizer aqui, que nós vamos ver aqui no livro 1 Crônicas, no capítulo 28, e deu Davi a Salomão, seu filho, seu filho, presta atenção, o risco, seja, o projeto, o desenho do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras e dentro como também da casa do propiciatório. Veja bem, que é uma planta de uma construção. Agora, fazer uma planta de construção tem que ter um engenheiro. Eu creio que Davi não é engenheiro, mas Davi já sabia tudo o que ia fazer. Então ele passou já a ideia para o engenheiro quando tu vai construir uma casa, tá certo? Vai construir. A casa que tu quer, do jeito que tu quer, está na tua memória. Então tu chega para o engenheiro e vai passando, ó, eu quero uma casa de 3 dormitórios, eu quero com uma sala de TV, uma sala de estar, eu quero com uma biblioteca, eu quero com uma cozinha ampla, eu quero com uma lavanderia. Aí tu vai colocando, e o engenheiro então vai desenvolver o projeto, tá certo? Ele vai desenvolver o projeto, aí tu vai analisar se aquilo está de acordo com o que tu pediu para ele ou não está de acordo. Então isso já vem desde lá. Tá dando para entender, querido? É isso, lá no deserto, Deus já deu sabedoria, já tinha planejado, pessoas para fazer planejamento, já tinha engenheiro, já tinha matemática. Não tem uma construção que tu vai fazer que não tenha que usar matemática. Então, a matemática é desde o primórdio da humanidade. E Jesus falou assim, olha, que homem que é que vai construir uma casa se primeiro senta, faz os cálculos de aquilo que vai dar para construir ou não vai dar para construir. Fazer cálculo, o que tu faz cálculo? Fazendo soma, fazendo matemática, tá certo? Então, a matemática, a escrita veio após a matemática antecede a escrita, tá certo? Então, é isso que nós precisamos entender, amados irmãos, é isso que nós temos que ter entendimento. Davi entregou o projeto, a planta de como deveria ser o templo, tá? E também o risco o quê? Projeto, o desenho de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber dos átrios da casa do Senhor, todas as câmaras em redor, para o tesouro da casa de Deus e para o tesouro das casas, coisas sagradas. Olha que projeto, querido, que projeto que Davi entregou para Salomão. Um projeto perfeito. Então, isso que nós temos que ter o entendimento, amados irmãos. A Bíblia não é simplesmente você pegar, não, tu vai lendo, vai anotando no caderno, depois tu volta, mergulha lá, vai fazer pesquisa, vai fazer... Aí tu vai ver que a Bíblia ela é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. É muito mais profundo. O ensinamento que Deus traz, que Deus que dá sabedoria. Deus que dá sabedoria, querido. E só o homem tem essa capacidade de criação. Tanto é que o que Deus confiou aos homens, os anjos ficam olhando e falam, eles não entendem por que nós não agimos de acordo com a capacidade que Deus nos deu. Coisas que eles gostariam de fazer, eles não podem fazer, porque eles são espíritos. E nós podemos fazer e não fazemos. É isso que nós precisamos entender, queridos. Amados irmãos, irmãs, amigos,
a excelência com que Deus criou o homem. A excelência. Quando Deus criou as coisas ali no Jardim do Éden, o capítulo 1 é espiritual. Tudo que Deus planejou é um planejamento, é um projeto. No capítulo 1 é o projeto de Deus, tá certo? Ali é o projeto de Deus. E no projeto de Deus também estava o homem, tá? Os animais, no projeto dele, tá certo? E quando ele fez esse projeto, ele olhou para o projeto e contemplou o projeto, ele viu que tudo era bom, tudo estava perfeito. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito. A deformação veio através da morte, do pecado. Pecado é morte. Já falei várias vezes e repito de novo. Romanos 6, o salário do pecado é a morte. A morte é o salário do pecado. Pecado é morte. Deu para entender tudo isso? E quando houve a morte, que Deus falou ali para o homem, ó, não coma desse fruto. O dia que tu comer esse fruto, certamente vai morrer. Aquele era o fruto, a árvore da obediência. Obediência. Tá certo? Aí chegou um ponto que o homem acabou desobedecendo e fez o que a carne falava mais alto. Tá certo? Fez o que a carne falava mais alto. Aí entrou a morte. Aí Deus fecha o jardim. O homem perde. O homem perdeu. O homem ficou, vamos dizer assim, eu acabei de falar agora, ele ficou completamente destruído a glória de Deus. Ele ficou deformado. Houve uma deformação no caráter do homem. Mas ele não perdeu a capacidade de criação. Tá certo? Não perdeu a capacidade de criação. Amados irmãos, se eu fosse ministrar isso aqui, é muito longo. A profundidade da Bíblia não dá para a gente falar em 15, 20 minutos. Ou nem 20 minutos eu posso ir. No máximo 13 minutos. Amém, querido? Qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente vai sentar e estudar a Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.